Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Romanos 12, 21, que diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos entender aqui o que é que Paulo quer nos ensinar. Queridos, Romanos 12 é um dos capítulos mais práticos da carta de Paulo. Após ele passar pelo capítulo 11, e no capítulo 11 ele traz aqui exposições doutrinárias sobre a salvação, sobre a graça e a soberania de Deus. E agora no capítulo 12, o apóstolo ele passa a instruir cada um dos crentes sobre o comportamento que se deve refletir uma transformação interior operada pelo próprio Espírito Santo. E isso é maravilhoso. E o versículo 21 aqui encerra uma série de exortações éticas, quando ele começa do versículo 9 ao 20, né? Paulo aqui ensina como lidar com o próximo, especialmente com aqueles que nos fazem mal ou que procuram nos fazer mal, ok? Então vamos lá, analisar aqui o texto. O verbo vencer no grego é nikao, que significa conquistar, prevalecer, obter vitória. Ou seja, ao mesmo tempo é usado em Apocalipse 2 e 3 para descrever os que vencem o pecado e as provações. Quando nós analisamos a palavra mal, ela no grego significa kakon, que refere-se não apenas a ações malignas, mas também a intenção e a atitude perversa que tenta corromper o coração humano. Então é bem sério, não é só a operação do mal, mas a intenção, o desejo, a vontade de fazer o mal, atitudes perversas, elas estão inseridas nisso. Então é bem mais complexo, é bem mais intenso. Então o contraste é direto. Nós não somos chamados para ser vencidos. Nós somos chamados para vencer o mal. E aqui Paulo demonstra, querido, que cada cristão não deve apenas resistir ao mal, mas vencê-lo. De que forma? Através do bem, através da ação direta do Espírito Santo, que não só habita em nós, mas opera por meio de nós. E isso, querido, é através da prática de 3 fatores. Primeiro, amor. Segundo, perdão. E terceiro, misericórdia. E esses 3 fatores, eles compõem características do caráter de Deus. Deus é cheio de amor, Deus é cheio de perdão e Deus é cheio de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também, na cruz do Calvário, Jesus ali manifestou amor, perdão e misericórdia. Olha que coisa linda, querido. Isso não é por acaso, porque essa é a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Em outras palavras, querido, a vitória do crente não está em revidar, olha que lindo, mas em responder com o caráter de Cristo. Olha só como isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns pontos relevantes, eles devem ser aplicados na nossa vida diária. Primeiro, o mal quer nos tornar semelhante a ele. Quando nós reagimos ao mal com ódio, com amargura, com vingança, nós nos tornamos parte do mesmo sistema que combatemos. Ou seja, Paulo alerta para que o crente não se deixe vencer por esse espírito maligno, por essa ação maligna. Meus irmãos, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Salomão declarou em Provérbios 10, 12. Segundo, o bem é uma arma espiritual poderosa. Amados, fazer o bem a quem nos faz mal não é fraqueza,
É a autoridade espiritual. Eu vou repetir para você: fazer o bem a quem nos faz mal, ou deseja, ou quer nos fazer o mal, não é fraqueza, é a autoridade espiritual, é a essência do caráter de Cristo, é a ação do Espírito Santo, aleluia, através de nós. Jesus venceu o mal maior. Qual foi o mal maior que Jesus venceu? O pecado e a morte. De que forma? Com o amor supremo na cruz, da cruz. Ele declarou em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aleluia. Terceiro, a fé opera por meio do amor. Queridos, a fé não floresce em um coração dominado por rancor. Lembre-se disso. Para que a fé opere, a incredulidade, o ódio e o desejo de vingança devem ser crucificados. O bem é o terreno fértil, aonde a fé vai florescer. Vou repetir: o bem é o terreno fértil, aonde a fé vai florescer. E quarto, a bondade desarma o inimigo. Quando Paulo usa o verso 20, Romanos 12:20, ele também cita ali Provérbios 25, 21 a 22, quando ele diz: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Ou seja, constranja o teu inimigo com o amor que está em você, que opera em você, com essa essência de amor que habita em você, o Espírito Santo de Deus, caráter de Cristo. O bem precisa ser realizado em nome e para a glória de Deus. Por quê? Porque o bem expõe o mal e revela a luz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Louvado seja Deus. Queridos, olha só aqui como é interessante. Gálatas 5, 16, 17, ele diz: andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles, aleluia, estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma guerra constante do bem e do mal, do certo e do errado. É uma batalha diária, é um conflito diário. Muitas vezes na mente, outras vezes no coração, outras vezes por questões pessoais, questões familiares. E nós precisamos vencer. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. A nossa cultura é celestial e não terrena. A nossa cultura é da bondade, é do bem, e não da malignidade, do mal. Lembre-se disso, meu irmão. 1 Pedro 3,9 é maravilhoso, quando Pedro diz: não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu pago mal por mal, eu estou exercendo aquilo que é maligno. Se eu pago mal por mal, eu estou exercendo aquilo que é do mal. Se eu retribuo o mal com o mal, eu estou fazendo parte de uma geografia maligna. E nós não estamos nessa geografia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Querido, José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi lançado no poço, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, mas quando teve o poder em suas mãos, José escolheu o bem, em vez da vingança, em vez do mal, em vez da contenda, em vez de pagar na mesma moeda. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque Gênesis 50, verso 20, ele diz: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aleluia. Isso é maravilhoso. José venceu o mal com o bem. E essa atitude não apenas o libertou interiormente,
mas também salvou uma nação inteira, querido, da morte, da fome. Amados, aleluia. Romanos 12, 21 é um chamado à maturidade cristã. Vencer o mal com o bem não é natural, é espiritual, é sobrenatural. Permitir que o Espírito Santo governe as nossas ações, pensamentos e atitudes, até mesmo que o amor de Cristo se revele em nós, por meio de nós, querido, é uma resposta direta dos céus contra o mal. Aleluia. E para fechar, a verdadeira vitória não é destruir o inimigo, mas é transformar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço por esse tempo. Eu abençoo a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu abençoo as suas emoções. Eu declaro agora que toda guerra, toda batalha espiritual que tem se levantado contra você, em aspectos pessoais, direto ou indireto, o Senhor quebre, o Senhor desfaça, o Senhor destrua, no nome de Jesus. Eu declaro agora que haja discernimento no seu coração, na sua mente. Eu declaro que o Senhor traga revelações profundas a respeito do amor, a respeito do perdão e a respeito da misericórdia, para que você viva em novidade de vida e consiga discernir toda operação das trevas, toda ação maligna e toda atitude do diabo. Em nome do Senhor, que o mal seja destruído, seja cancelado, repreendido em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você. Há um Deus dos céus preocupado com você, mas há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal. Um abraço e a paz.